Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos. Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Noite de quinta-feira do destaque evangelístico. O plano simples de Deus para a salvação. E nessa noite, a conversão do carcereiro de Filipos, pilares de uma compreensão bíblica sobre este fato. Quinta-feira, 14 de maio do ano de 2026. Tem gente fazendo aniversário hoje. Parabéns aos aniversariantes. Grupo Logos, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra. Você também. Grupo Logos, expressão de louvor. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Salta uma voz com expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz com expressão de louvor.
Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Grupo Logos, expressão de louvor, nesta noite de quinta-feira, 14 de maio do ano de 2026. Essa semana, desde segunda-feira, o Facebook está me avisando, está fazendo uma contagem regressiva para o meu aniversário. E hoje ele me fez saber que faltam apenas 2 dias. Tudo bem. Estou doido para chegar a esses 2 dias logo. Entrar na casa dos 58. Legal. Mas quem está fazendo aniversário hoje é a Esther Regina. A Esther Regina está completando 26 anos de idade. Já parabenizamos quem a conhece. Deixa eu procurar, estava procurando algo aqui da Esther Regina. Tá. Cadê? Tá aqui, ó, achei algo da Esther Regina. Depois eu vou mostrar algo da Esther Regina. Tá? De quando criança. Se der tempo eu mostro hoje, não em outro momento. Nós estamos falando sobre o plano simples de Deus para a salvação. Este é o ênfase do destaque evangelístico. E na Bíblia, na palavra de Deus, nós estamos no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo e Silas foram, por um momento, foram presos lá em Filipos. Chegar na cidade de Filipos e ocorreu um episódio que resultou na prisão de Paulo e Silas. Nada que fosse fora do andamento, do curso de ação de Deus para eles. Fazia parte estarem nesse momento na prisão, porque o que mais impulsionou Paulo a entender nessa segunda viagem missionária, a direção na qual Deus o usaria, foi um clamor do varão da Macedônia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles foram para a região da Macedônia. A primeira cidade que eles estiveram foi a cidade de Filipos. Que bênção! A carta que Paulo escreve aos Filipenses, de todas as suas cartas de destaque tão pessoal, a carta aos Filipenses traz essa expressão tão singela, tão marcante do apóstolo Paulo. Uma das mais de destaque pessoal do apóstolo Paulo. Paulo, você vai entender que Paulo é Paulo, né? Tá? Boa noite a todos, tá? Então, que estão conosco nesta noite, tá bom? Sejam sempre bem-vindos, se unindo a nós, né, nesse nosso tempo, nosso encontro. Ainda bem que você não está me deixando aqui sozinho, está se unindo. Enquanto os outros não chegam,
ou não venham, outros virão. Mas você já marca presença já agora, isso é importante. Vamos juntos trabalhando, tá? Você orando por mim, orando por você, e assim nós vamos juntos, unidos. Paulo e Sila preso, vou ler o texto, sempre é bom a leitura do texto, a gente vai familiarizando com a leitura do texto, tá? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu estou lendo o texto que vai ocasionar a prisão de Paulo, com essa jovem que tinha esse espírito de adivinhação. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E aí, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. A nossa compreensão da palavra de Deus no tocante ao plano simples de Deus para a salvação sempre está baseado no fato de que a salvação é pela graça, somente através da fé, sem obras e focada no arrependimento sincero. E aqui nós temos então essa experiência ocorrida com o carcereiro lá da prisão de Filipos, esse carcereiro. E eu quero então ressaltar uma vez mais que essa narrativa, no texto de Atos 16, é usada para ilustrar que a salvação é instantânea, segura e aplicável a qualquer pessoa que creia. Eu quero então falar de pilares dessa compreensão bíblica, do fato deste plano simples de Deus para a salvação. Primeiro pilar dessa compreensão bíblica do plano simples de Deus para a salvação diz respeito à necessidade da salvação. Ou seja, o reconhecimento. Por que as pessoas precisam de salvação? Por que precisamos ser salvos? Romanos capítulo 3, versículo 23, traz a resposta para nós. Vamos lá, eu vou ler. Romanos 3, 23.
Por que as pessoas precisam ser salvas? Por que você precisa de salvação? Romanos 3:23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você nasceu pecador. E por que você nasceu pecador? Por que você nasceu pecador? Davi, no Salmo 51, diz: eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Você já nasce com a natureza pecaminosa. Já nasce pecador. E por que você já nasce pecador? O Salmo 51, versículo 5, mostra, o salmista diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já vim à existência nesse mundo com a natureza pecaminosa. Mas por que você e todas as pessoas já nascem pecadoras? Com o pecado. Vamos lá então. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Quem é esse homem que entrou o pecado no mundo? Isso que você está pensando mesmo. Adão. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Estou indo para lá, Efésios 2:1. Eu acelero, são 20 horas e 12 minutos. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui nós precisamos enfatizar que o carcereiro lá de Filipos, como todo ser humano, estava perdido em seus pecados e destituído da glória de Deus. É o que nos ensina Romanos capítulo 3, versículo 23. E aí, a condenação. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pecado e condenados. Condenação. O pecado gera separação eterna de Deus, que é então a morte espiritual. E a única esperança é uma intervenção divina. Você viu, percebeu no texto o desespero do carcereiro? O carcereiro estava prestes a se matar, simbolizando o estado de desespero humano antes de conhecer Cristo. Paulo e Silas, homens de Deus, numa missão de Deus, com os recursos de Deus, com a condição de Deus, com a direção de Deus, Deus mandou Paulo e Silas para aquela prisão lá em Filipos. Você está certo disso? É verdade. É verdade. A nossa vida como servos do Senhor Jesus Cristo, até porque eu e você fomos confrontados em dado momento da nossa vida com o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. E que dia maravilhoso foi aquele em que você respondeu ao Evangelho, tal como o carcereiro teve esse dia todo magnífico da vida dele, de conhecer, de ouvir sobre Jesus. E a decisão mais importante, a primeira decisão mais importante na sua vida, foi vir a Cristo e conhecê-lo como Senhor e Salvador. Sabe a minha irmã Diana? Ela veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador no dia
1º de janeiro do ano de 1992. Já faz algum tempo, não é? 1992. E quantos tiveram esta oportunidade exatamente no dia 1º de janeiro, iniciando um novo ano, e você começando o seu curso de conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador? É uma data marcante. Por sinal, que dia foi da semana? Agora não me lembro. Não me lembro o dia da semana. Mas não foi domingo não, viu? É que a minha conversão aconteceu no domingo. A minha conversão aconteceu de uma maneira assim, destacável, não é? A minha foi várias ocorrem dentro da igreja no momento do apelo, mas a minha foi numa situação desencadeada. Mas foi no domingo, 1981, da minha irmã 1992. Mas aquele momento marcante, a decisão mais importante, conhecer Jesus como Senhor e Salvador, tal como o carcereiro. E a segunda decisão mais importante é torná-lo conhecido. E aqui é a missão de Paulo e Silas, torná-lo conhecido. É também a nossa missão na quinta-feira, principalmente na quinta-feira, no destaque evangelístico. Porque o Evangelho trata-se das boas novas de salvação em Cristo. Este nome, Atos capítulo 4, versículo 12, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, não é Aparecida, Maria, Isabel, Miguel, não, é Jesus. Creia em Deus, creia em Cristo, sirva a Deus através do conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, sendo membro da igreja local de Cristo Jesus. Seja alguém diligentemente obediente à palavra de Deus, este livro do Senhor Deus. A única esperança é uma intervenção divina. Olha lá, o carcereiro estava prestes a se matar, simbolizando, como eu já mencionei agora, o estado de desespero humano antes de conhecer a Cristo. Antes do meu conhecimento de Cristo Jesus como Salvador, eu tinha um medo imenso, terrível, desesperador da morte e de quem morria. Eu tinha medo da morte e de quem morria. Talvez mais de quem morria do que da morte em si, mas não gostava de pensar. Aliás, eu faço isso aqui, fico imaginando assim, em algum momento no futuro, meu netinho vai perguntar assim: vovô, o que você estava bebendo naquele momento da apresentação do programa? Você me passa isso pela mente, eu não sei porquê, né? Ou então, vovô, o que você escreve no caderno? Coisa de pensamento para um tempo futuro tão próximo, não é? Primeiro pilar, dos pilares que nós vamos considerar, a necessidade da salvação. Ela atinge, sem nenhuma exceção e acepção, todos necessitam de salvação. Todos. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Aparecida, deu Maria, deu Barnabé, não, deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 20 horas e 20 minutos. Eu queria mostrar algo da Esther. Depois da oração, eu vou mostrar algo da Esther. A doce voz da Esther, com 3 anos de idade. Semana que vem eu vou mostrar ela recitando o Salmo 23, porque até agora eu não consegui recuperar a gravação. Mas eu vou mostrar algo dela daqui a pouquinho. A Esther hoje está completando 26 anos. Você está aí, você tem meu contato do Face, aí você vê depois a Esther, parabeniza, eu vou orar nesse momento. Eterno Deus e Pai Celestial, o Senhor é o Deus que salva, liberta, transforma, faz andar em novidade de vida. A tua palavra declara que se alguém está em Cristo, tendo conhecido como Senhor e Salvador, é uma nova criatura. Obrigado, Deus, pelo poder do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, do gentio, do rico, do pobre. O Evangelho é para todos. A salvação é pela graça, por meio da fé, acessível, disponível para todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Deus bendito. Abençoado seja, ó Deus, esse nosso tempo e o curso deste nosso trabalho, alcançando corações e mais corações, e pessoas e mais pessoas, e pessoas que precisam de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Também oro nesse momento, ó Deus, pela nossa lista de pedidos pelos quais estamos intercedendo perante o trono da graça do Senhor. Alessandra Alves, pela Adriele, Maria Alice, filha, Deus, põe a tua mão poderosa, confirma a Deus a obra que só o Senhor pode desenvolver na situação tanto da mãe quanto da filha, Deus. Intervenha, Pai. Também oramos, dando graças pelo cuidado, proteção e direção da missionária Angélica, da Dona Maria Cordeiro, da irmã Maria Inês em Ribeirão Preto. Estamos orando, crendo no agir do Senhor. Luiz também, Deus, as agressivas dores e severas que ele tem do pâncreas. Estamos clamando o socorro bem presente do Senhor que se faz na angústia. Orando também, ó Deus bendito, pelos nossos amados nesta noite nos acompanhando. Não tenho noção de todos quantos são, mas sejam abençoados pelo Senhor. Orando também, ó Deus, pelo Paulo Napolitano, para que este nosso programa chegue também ao contato dele, orando pelo pulmão comprometido, mas querendo que o coração dele venha ser aberto pelo Senhor, para o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Orando também, ó Deus, nesta noite, Pai bendito, pela Verônica Batista, o Elias, os meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, minha irmã Ângela, o tocante à obra redentora salvadora, Deus. Credo no agir do Senhor. Também pelo Romarco, Deus, Romarco Daniel. Sempre que ele me vê, ele vem conversar sobre os vídeos que ele está assistindo. E ele tem chamado a atenção dele o poder e a autoridade da palavra do Senhor. Oramos pelo seu conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Também
Oro nesse momento, Deus, pela nossa irmã Rosângela, o seu campo de trabalho, estudos e os seus familiares, a irmã, aguardando uma cirurgia de catarata. Colocamos no altar do Senhor nesse momento. Também, ó Deus, oramos pelo Senhor Regis, Dona Cida, casal já idoso, mas que necessitam ainda mais de depender daqueles que, pela misericórdia e graça do Senhor, serão levantados para auxiliá-los. Minhas irmãs Tiana e Fátima, sejam fortalecidas pelo Senhor. Minha família, Deus. Minha filha, Pai, a Esther é um milagre, Deus. Contemplá-la aos 26 anos de idade, que milagre, Deus. Naquela manhã de sexta-feira, talvez uma das mais assustadoras da nossa vida. Pensamos que estávamos perdendo aquele bebê recém-chegado em casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor interveio. Havia uma situação de asfixia. Ela havia golfado leite pelas narinas, mas o Senhor foi misericordioso. Graças te damos, Deus, pela preservação, por aquele milagre daquela manhã de sexta-feira. Te louvamos pela vida da Esther, e que ela seja e continue sendo instrumento nas mãos do Senhor para o teu propósito. Por tudo dou graças e oro nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos chegando a quanto? 27. Opa, sobrou um pedacinho para a gente mostrar. Eu não sei qual que é o primeiro aqui. Deixa eu ver. Peraí. No chaveiro do meu pai tem um monte de chave. Pode abrir um monte de portas. E quando eu pego para brincar, ele dá um monte de portas. Tá aí, não sei se você conseguiu ouvir bem. Esse aqui tá faltando uma outra parte que eu tirei, tá? Tem mais chave ainda. Esse aqui é o chaveiro do meu pai, da Esther. Há 3 anos de idade, montando essa situação para nós, naquela época de 2003. Né? Porque a Esther é fantástica, né? Nasceu no ano que dá para entender quantos anos ela vai ter em 2056. Né? Dá para acompanhar os anos. Tá, mas a voz dela, eu não sei se deu para você ouvir bem, tá? Tem também uma outra que eu vou mostrar um outro dia, tá? Mas outro dia eu mostro uma outra. 28, sobe coração, sobe curtidas. É isso, obrigado você por curtir, comentar, participar. Tá, orem por nós, orem por mim, tá ok? Deixa eu mencionar para você. Eu tenho um cisto no rim direito, tem dia que a dor é mais severa, é mais aguda, é mais, sabe, incomoda, essa é a verdade. Hoje está bem, tá? Estou bem hoje, bem melhor. Mas orem por mim, tá? A gente tem os compromissos que temos, tá? E eu agradeço você por sempre me lembrar nas suas orações. Eu estou partindo, 2029, vem 2030, a gente vai embora, tá? Ontem eu estava com fome, né? Estava numa fome tremenda ontem, né? Hoje não, hoje eu estou bem. Essa vitamina de abacate aqui ajuda bem. Ok. Tenham todos uma ótima semana, mas eu vou fazer a bênção araônica nesse momento, tá ok? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Amanhã é sexta-feira, final de semana. Tem nosso concurso Academia Bíblica
E vem perguntas, e vem perguntas. Evangelho de João. Tchau, gente. Até amanhã, querendo Deus, estaremos aqui.